A inflação está subindo, a Selic também, isso a gente já sabe. Mas quem investe em tesouro direto já percebeu que os rendimentos estão mudando. Nesse cenário de agora, qual será o melhor título para investir? E o pior? Para entender como que a inflação acima do esperado está impactando os títulos do Tesouro Direto, eu vou conversar com Eduardo Pérez, analista do Nuinvest. Eduardo, vamos lá, quais são os melhores títulos para o investidor num momento como esse e os piores? Os melhores títulos com a inflação subindo, na verdade, vão depender do objetivo do investidor. Se ele quer um título que vai ter uma variação menor do preço ali em carteira, né, da marcação ao mercado, os títulos pós-fixados, né, então o Tesouro Selic acaba sendo um título que funciona bastante, apesar dele ainda ter uma pequena influência ali por conta dessa marcação ao mercado. Quando a gente pensa em proteção contra a inflação, aí o Tesouro IPCA+, ele faz mais sentido, porque você levando ele até o vencimento, você tem aquela proteção que a gente sempre fala da inflação, mais um juro real independente da variação da inflação no período. Mas, Eduardo, se o título IPCA+, deve estar mais atrativo para o investidor, ele deveria estar subindo, quando na marcação ao mercado ele está caindo. O que está acontecendo? Por que está acontecendo isso com a inflação em alta? Muitos investidores eles se perguntam isso e o raciocínio até faz sentido, mas o investidor ele tem que saber que o IPCA+, ele é composto por dois fatores. O primeiro é a inflação do período acumulado no vencimento e o segundo é o juro real, que é aquela parcela prefixada do IPCA+, por exemplo, IPCA mais 4%. Esses 4% são a taxa de juro real que você vai receber. Quando a gente pensa na fórmula matemática que envolve o cálculo do valor desse título hoje, que é a marcação a mercado, a gente leva em conta a inflação estimada do dia, e isso envolve pegar a expectativa do mercado, fazer uma divisão para saber quanto seria aquela taxa equivalente ao dia, e assim você ter uma correção em cima do valor do seu título. Esse é só um primeiro passo sobre a precificação do título. O segundo passo, na verdade, ele é o que impacta mais o título, que leva em conta o juro real trazido a valor presente. Então, essa segunda parte, ela tem um impacto muito maior e normalmente quanto mais longo é esse vencimento do título, mais pesada vai ser a marcação ao mercado. Então, como a relação é inversamente proporcional entre taxa e preço do título, a gente encontra títulos do IPCA+, por exemplo, com taxas muito elevadas, mas em compensação, quem já tem esse título em carteira está vendo o preço desse título cair, justamente por causa dessa dinâmica. Os juros reais estão subindo e o PU, que é o que a gente chama de preço unitário do título, ele está inversamente proporcional a esse desempenho da taxa. Então, o investidor tem que ficar de olho nisso e lembrando que lá no vencimento, a que a gente chama de curva de juros, né? Quando a gente marca o título pela curva de juros, você vai ter um preço teórico ali do que seria e a curva da marcação ao mercado ela tende a convergir até a data de vencimento. Por isso que se você levar o título até o vencimento, você tem risco zero de ter uma rentabilidade negativa. E aquele investidor que ele já tinha, antes desse movimento todo de inflação, de Selic, títulos pré-fixados, antes da gente ver essas expectativas mudarem tanto, o que que ele faz agora? Ele fatalmente vai ficar no prejuízo? Ele tem que fazer a avaliação se ainda faz sentido ele ter esse título em carteira. Os títulos pré-fixados não são 100% das vezes que eles vão se desvalorizar em tendência de alta de juros. Isso aí é uma verdade na maioria das vezes, mas não significa que vai ser sempre assim. Tem alguns casos específicos que eles podem mostrar uma variação positiva, mesmo numa tendência de alta de juros, mas isso já envolve uma análise muito mais específica de cenário econômico e você conseguir identificar essas oportunidades. No geral, quem pegou títulos pré-fixados quando as taxas de juros estavam muito baixas, por exemplo, perto dos 2%, provavelmente esse investidor ele está amargurando aí uma rentabilidade negativa nesse período. E aí realmente é ponderar se vale a pena levar o título até o vencimento e também se ele acredita que a inflação ou então as taxas pré-fixadas, que é o que a gente vê na curva de juros, essas duas taxas vão ficar acima do que ele contratou ali no momento de fazer o investimento no pré-fixado, pode ser que seja aconselhável ele fazer o resgate desse título para ele encontrar oportunidades melhores para que essa
a posição negativa não se agrave mais. Mas aí também leva muito em consideração o perfil do investidor e também o portfólio que ele tem e o objetivo dele. Pessoal que gosta de Tesouro Direto já deu para perceber que tem que acompanhar bem o cenário, né? Então, olha só, vou deixar dois recados aqui para vocês. O primeiro é um convite para vocês acompanharem a Jornada da Renda Fixa, um material preparado pelo Eduardo, que a gente vai deixar aqui nos comentários. E o segundo é para você continuar acompanhando no investnews.com.br todas as notícias sobre inflação, perspectiva para os juros, taxa Selic. Fique sempre bem informado, isso é o melhor para os seus investimentos. Se inscreva aqui no canal, deixe seus comentários, suas dúvidas e até a próxima!